Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Estamos na reta final, o Enem está chegando e se você quiser mais preparação, o top 10, os 10 últimos conteúdos que caíram nos 10 últimos anos da prova do Enem, em revisão, em resumo, tudo para você com questões e não só isso, com pouco tempo de estudo, porque nessa reta final é muita coisa para revisar. Tem a seleção histórica que eu fiz exclusivamente para vocês. Clica aqui no link que está aqui embaixo, tem no fixado também. Vem comigo fazer essa seleção e arrasar e tirar um notão. Mas vamos corrigir essa questão. Se você ainda não deixou o seu like para todos esses conteúdos e para este querido canal que vos fala, por favor, deixa seu like, já se inscreve e vamos para Enem PPL 2023. Foi relevante uma lei aprovada pelo velho parlamento que sancionou legalmente a oposição entre proletariado e burguesia, com esta elevada categoria de classe dominante, então a burguesia. A lei em questão, aprovada em 1824, anulava todas as disposições precedentes que, até então, proibiam aos operários associar-se para a defesa de seus interesses. Os operários conquistaram assim um direito que até esta data era um privilégio reservado à aristocracia e à burguesia, a liberdade de associação. Gente, quem não fez essa questão, dá um pause, faz essa questão. Tem que tomar cuidado, e aí, lá na seleção histórica, a gente vai conversar muito sobre isso, por isso eu queria muito que você participasse comigo. Mas eu também comento aqui, como já tem mais de 1000 vídeos aqui sobre o Enem, sobre a história do Enem, etc. Que é o seguinte, existem vários tipos de distratores na prova. Uns distratores envolvem a pessoa que estuda e a história, que conhece, que sabe, que entende, mas na hora de ler acaba se distraindo em alguns sentidos, principalmente com informações soltas. Por exemplo, aqui está falando de lei e de Constituição, né, de 1824. Os estudiosos e estudiosas de plantão, e aí você me conta se você sabe do que eu estou falando, pensa na Constituição de onde, hein? De 1824? Tem gente que pode confundir com o Brasil? Tem. A nossa primeira Constituição, ela é de 1824. Só que, olha a importância de ler o texto como um todo, com atenção, e aí na seleção histórica vai ter estratégia para a gente ler com atenção e não precisar ler de novo, não perder muito tempo com o texto. E observem também a importância da fonte. Primeiro, foi o Engels que escreveu isso, quem não sabe, né? O Engels é a duplinha dinâmica do Marx, né? Do marxismo. Então, foi o Engels que falou isso, por isso ele fala de classe dominante, de burguesia e proletariado. Kátia, mas é sociologia. A gente tem que saber isso em história também, tá? Inclusive, as revisões de história acabam abarcando a maior parte dos conteúdos de humanas, né? Tirando a geografia física, tem muita coisa de geografia que está na história, tem muita coisa de sociologia que está na história, tem muita coisa da filosofia que está na história, né? E a seleção histórica vai falar sobre isso também. Então, nós temos aqui um texto do Engels e olha o título: A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, eu já tenho o que está acontecendo e eu já tenho a localização. Século XIX na Inglaterra. Vamos à questão. A conquista do direito mencionado no texto possibilitou aos trabalhadores a constituição de quê? Gente, olha só como, para quem entende, primeiro, segunda Revolução Industrial, né? A gente tem em século XIX, a Inglaterra já tinha passado por uma primeira Revolução Industrial também. Nós temos a classe trabalhadora, os operariados aí se unindo, e nessa data permite o quê? A associação, liberdade de associação através dessa lei. E olha só, então, essa liberdade de associação tem a ver com o quê? Associar tem a ver com o quê? Se agrupar tem a ver com o quê? Eu preciso procurar nas alternativas esse agrupamento de trabalhadores, essa liberdade de se agrupar, de se juntar. Vamos às alternativas. Instituições de cultura é uma associação de trabalhadores? Não necessariamente. Corporação de ofício. Ai, um distrator. Ai, Cátia, corporação de ofício é uma reunião de trabalhadores. Quando?
Em que contexto? É de operariado? Corporação de ofício tem a ver com a Idade Média, tem a ver com a Idade Média na Europa Ocidental, a questão, né, de artesãos, de comerciantes se reunindo ali. Aqui a gente já passou desse período, né? A gente está no 19, século 19. C. Juntas comerciais. Tem a ver com o operariado? Tem a ver com a classe trabalhadora? Pode até que ser que sim, mas junta comercial, a questão comercial parece mais o que, né? Burguesia. Não necessariamente a burguesia desse século XIX é só comércio, né? Pelo amor de Deus. Saibam que ao longo da história a gente tem várias mudanças e a burguesia não é só relacionada a comércio o tempo todo. Ainda mais aqui que a gente está falando de marxismo, de Engels, está falando de classe dominante, então tem muito mais a ver com a questão dos donos dos meios de produção. Agora, organização sindical, o que vocês acham? O sindicalismo é justamente o quê? A questão do sindicalismo é justamente a reunião dos trabalhadores, né? E não só isso, mas aqui no século XIX, a gente tem justamente isso crescendo na Inglaterra. Começando com as trade unions, já ouviu falar? Tem vídeo de Revolução Industrial aqui no canal. Então, as trade unions e depois a questão dos sindicatos, tudo aí começa também com essa conquista de liberdade para isso, né? No Brasil demorou mais. No Brasil foi século XX. E aí as pessoas acham, foi o Getúlio Vargas, né? Bom, você tinha o sindicato sim no Getúlio Vargas, mas ainda muito próximo, né? Muito atrelado ao Estado. E isso demora até hoje, ainda tem algumas questões com relação a isso, né? Mas o Getúlio Vargas, sim, ele tem, nessa época do varguismo, você tem muito essa questão das conquistas dos trabalhadores, mas também ao longo dos anos depois de Vargas também tem outras conquistas, né? Não é só com Vargas. Não coloque tudo na conta do Vargas, mesmo porque a maioria dos trabalhadores do Brasil não tinham direitos na era Vargas, porque a maioria dos trabalhadores do Brasil eram rurais. E o Vargas deu direitos para os operários, o operariado, que é o quê? Urbano. Inclusive, lembre-se desse vocabulário. Operário quer dizer trabalhador urbano, fábrica, indústria, tá? Trabalhador do campo é outro vocabulário, outra questão, ok? E nós temos cooperativas manufatureiras que também não se relacionam diretamente com essa questão. Observe que tem muitos distratores aí, então organizações sindicais, letra D, o nosso gabarito. Gostou? Quer mais revisão comigo? Quer ficar mais próxima de mim? Tirar todas as suas dúvidas num grupo exclusivo? Vem para a seleção histórica, você vai gostar muito. Clica aqui, é pouco tempo de estudo. Opa, é pouco tempo de estudo, porque a gente tem, né, menos de um mês para a prova. E eu te garanto, você vai conseguir ter tempo para revisar tudo de história que é mais importante e para tudo que você está fazendo aí na sua vida. Não vai ocupar muito do seu tempo e vai ter conteúdos exclusivos junto comigo. Combinado? Então clica aqui se você tem interesse, deixa seu like, deixa a sua inscrição, apoie este querido canal, que ano que vem vai fazer 10 anos, você acredita? Menos de um ano para 10 anos de Historizando. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!